No de hoje, um homem brilhante que entende tudo sobre o agronegócio. O brasileiro deveria ter orgulho do seu agronegócio. É verdade. Desde a lida com a terra até os acordos milionários. O ex-ministro da Agricultura. O Brasil é um país que tem estado demais em alguns lugares e tem estado de menos em alguns lugares. Não entendi. Antônio Cabreira. Olha o Cabreira aí, ó. O Cabreira tem um... Põe o Twitter dele aí, ó. Tem um Twitter bom. Sim, pode seguir. Põe lá, cadê o Twitter do Cabreira? Ah, demora. Agora mudou, é X, né? Como é que é, Cabreira? Arroba... Não, eu quero que eles ponham ali, ó. Arroba Cabreira Agro. É isso? Arroba Cabreira Agro. Esse aí, ó. Você segue ele lá, ele tem um monte de notícia boa. Diz que agora vai bater o recorde saiu agora nos Estados Unidos, né? Da safra de soja, né? Sim. Aqui do Brasil, é verdade. Sucesso, hein? Não é? Na realidade, eles estão até superestimando. As nossas estimativas, elas são que já é recorde, em torno aí de 174, 175, mas como os Estados Unidos agora não tem a safra que a gente vai ter, eles jogaram para 180. Entendi. Então tem até um certo jogo aí que eles estão superestimando para derrubar o preço. Que, aliás, é uma coisa que nós, brasileiros, deveríamos nos organizar e fazermos as nossas estimativas, que a gente não faz. Então, a gente depende da estimativa do Ministério da Agricultura, que é o USDA, que eles chamam lá o Departamento da Agricultura americano. Então, é uma maneira, inclusive, dele descapitalizar o produtor brasileiro. O nosso agro sofre muito com o mundo inteiro, né? O mundo inteiro tem os europeus, competição, né? A competição. Na realidade, assim, se você pudesse entender aquele protesto todo daqueles agricultores, aqueles tratores que foram para a rua na Bélgica, o que é aquilo? É a eficiência do agro brasileiro. É isso. Então, eles não têm como competir. O Brasil, assim, você quer modas, você vai para a França. Você quer ver foguetes, você vai lá nos Estados Unidos. Agora, comida com qualidade, em quantidade e preço, não tem ninguém no Brasil. Não tem ninguém no mundo como o Brasil. Então isso assusta, porque o Brasil domina o mercado. E é tão interessante que a gente sempre fala, o brasileiro ele deveria conhecer um pouco mais a história do agro, para que ele pudesse, puxa, às vezes a gente vê lá, quando Ayrton Senna ganhava um título, né? Pô, a gente ganha tantos títulos no agro e as pessoas dizem, mas o agro... Não, o agro... Você bateu uma agricultura americana, Emílio, por exemplo, o ano retrasado, a gente ganhou e continuamos agora, o maior exportador, por exemplo, de algodão. Pô, é um negócio incrível isso. Durante todo o tempo, toda a história, os americanos dominaram o mundo. Né? Então a gente... O Brasil tem esse título do algodão, do milho, da soja, e pouco se fala. Carne. A gente era o maior exportador, agora se tornamos, o ano passado, um novo recorde, também o maior produtor. Então as pessoas falam assim, mas esse agro só exporta. Não, esse agro também enche a gôndola do supermercado brasileiro. As pessoas têm uma ideia, mas o que adianta eu ser o maior exportador de carne, por exemplo? Exporta muito para os Estados Unidos, vocês estão produzindo comida para o Yankee comer. Não. Por exemplo, no caso do boi, os Estados Unidos, 70% das nossas exportações de carne para os Estados Unidos é o dianteiro, que a gente chama, o dianteiro do boi. E o dianteiro é a carne de segunda. É o acém, é o colchão duro. E fica o que aqui? Fica a carne de primeira, fica a famosa picanha. Né? Então, quando a gente exporta, a gente complementa o mercado interno. Mas, desculpa, só para não sair desse tema, Antônio, por que você acha que o Brasil é visto dessa forma, até mesmo por parte dos brasileiros aqui? Falar, desmata, é o peido do boi que vai acabar com a camada. Por que isso? Isso é uma questão cultural, política? Como que você enxerga essa demonização assim por parte de algumas pessoas do agro? Porque o agro, ele é aquilo que eu estava dizendo, não tem nada no mundo hoje que o brasileiro deveria tanto se orgulhar como o agro. Sim. E às vezes as pessoas, elas imaginam, puxa, eu queria fazer algo de tecnologia. Eu de vez em quando eu vou em alguma universidade, onde é o nosso grande problema. Certo. A gente tem até um programa que se chama, feito pelas mulheres, Emílio, chama De Olho no Material Escolar. Não sei se vocês já conheceram esse programa. O que elas fazem? Elas fizeram uma análise e estudaram tudo
tudo que nas escolas, ensino médio e fundamental, fala sobre o agronegócio. E hoje, 60% das referências ao agro nos livros escolares são contra o agronegócio. São negativos. São negativos. Aí elas foram ver, por que fala isso? Sim. Só 3%, 3,5% precisamente, tem alguma referência científica. O resto é opinião do autor. Então, a maioria do brasileiro hoje que tem essa visão negativa do agro é até 29 anos, por causa dessa lavagem. Mas a troco de quê? Questão política, você acha? Não, sim, porque as pessoas têm uma ideia. Eu até estou, às vezes, numa universidade, eu abro uma palestra, às vezes, dizendo o seguinte: olha, eu vim aqui dizer para vocês que eu trabalho com tecnologia. Aí a molecada, pô, você trabalha onde? Você trabalha na Apple? Você trabalha na NASA? Eu falo, não, eu trabalho numa fazenda. Ah, fazenda? Ultrapassar. Não. A fazenda hoje, por trás de um grão de soja, por trás de 1 quilo de carne, tem muita tecnologia. tanta tecnologia como no último smartphone que vai sair daqui a algum tempo. Drone, inteligência artificial. Mas a gente aprendeu tudo errado na escola, né? Sim. Você sabe disso. O professor lá, ele era professor. Ensinou tudo errado. Ele que ensinou. É lógico. Não, eu ensinei errado porque me pagavam pra isso. Ensinou tudo errado os alunos. A gente Professor aprendeu Che tudo Guevara. errado. Tudo errado. Che Guevara. É tudo Mas, ó, e não é só no agro. Eu até posso contar uma coisinha rápida aqui? Claro, você pode contar o que você quiser, Cabreira. Ó, segue o Cabreira, que é muito bom. Cabreira Agro, pode seguir que você vai gostar. Tem muita coisa interessante. Não, eu até queria aproveitar essa pergunta sua, por exemplo, por que as pessoas têm uma visão errada? Sim. Eu vou falar algo aqui, por exemplo, aqui no Pânico, vou aproveitar e prestar tributo, talvez, ao maior brasileiro vivo hoje, Osiris Silva. Sim, o Embrapa. É Embraer. Embraer. Olha só por quê. Semana passada foi aniversário do primeiro voo comercial aqui no Brasil. Eu estou dizendo isso porque até disse para o meu filho, quando ele quis fazer há muitos anos engenharia, porque o Osiris Silva foi meu colega de ministério. Há muitos anos, quando ele quis fazer engenharia nos Estados Unidos, ele falou: você vai conhecer um cara que vai te falar sobre isso. E ele, o Osiris Silva, contando as histórias, por exemplo, da Embraer, e meu filho junto, ele disse o seguinte, porque isso foi lá, você imagina, né, o Brasil projetar um avião, o primeiro avião foi o Bandeirante, e aí quando estava lá naquela pista de testes lá, no ITA, no CTA, aquela coisa toda, e aí ele contando que quando o avião ia decolar, um membro da equipe virou para ele e falou assim: mas Osiris, o que você vai fazer se esse avião não voar? E ele vira para o cara e fala o seguinte: olha, o problema eu vou ter se esse avião voar. E o Bandeirante voou. E hoje o que você tem? Uma empresa brasileira, com engenheiros brasileiros, com tecnologias brasileiras. Você voa no mundo, na Ásia, na África, nos Estados Unidos, você vê um Embraer, o 190, 195. Orgulho. E aí, alguém Então, conhece o mas aí eu te Osiris Silva? Alguém ouviu? Alguém? Não fala, desses não, jornalistas? ninguém fala, ninguém exalta. Mas não. vai conversar com o Osiris Silva. Você não vai ver nenhuma praça, nenhuma rua com o nome dele. Agora, um negócio incrível. Então a gente não conta essa história, né? Porque aqui a gente tem. Petrobras é uma puta empresa também. Sim. A Petrobras é uma puta empresa. A Petrobras, a Embrapa, que é Embrapa, da área agrícola. Que é a agrícola e a Embraer. Agora, me fale uma coisa. Você que foi o mais jovem ministro. Você tinha quantos anos? 29. 29 anos. Por que a gente tem uma bela empresa que produz avião brasileira, está lá em São José, sucesso no mundo inteiro, disputa com a Bombardier, ganha mercado no mundo inteiro. Disputa com a Boeing, com a Airbus. E o carro brasileiro, que você pegar em tecnologia, ele é bem menos importante do que... Por que o nosso carro é ruim e a gente faz avião de ponta? É muito fácil. Quando o primeiro mandato do presidente Trump, eu estava até com o Osiris num desses cafés que de vez em quando eu me encontro com ele. Só para você ter uma noção. Quando o Trump fez aquela reforma tributária, eu não estou aqui falando bem ou mal de ninguém, estou dando um dado. Ele fez uma reforma tributária nos Estados Unidos que hoje a Boeing, ela paga, que é um gigante e tem uma escala global, ela paga um imposto menor do que paga a Embraer. Hoje, se você pegar o nosso carro, é quase o dobro do preço você paga em impostos. Então, não tem como você trazer tecnologia. Tem jogo. Não tem tecnologia. Vamos pegar um carro, por exemplo, você pega um Ford Territory, ou qualquer carro que esteja aí no valor mais ou menos aí de R$200 mil. Aqui em São Paulo, esse carro, claro que dependendo do modelo e tal, você vai pagar de IPVA R$8 mil. Você paga 4%. Sabe quanto você vai pagar no Paraguai? Esse mesmo carro de IPVA? Quanto? 500. E se você for frutista, você vai pagar R$300. É assustador. Então, é o excesso. Ele estava comentando agora, por exemplo, o Sami do Banco Master. Quem que vai pagar aquela conta?
Nós. Claro, mais impostos. Lindamente. Vou te dar só uma dimensão das coisas. Por que não dá? Ele estava falando aí em 40 bilhões, não é isso, Sami, né? 40 bilhões fundo garantidor. O fundo garantidor, Tudo bem, o fundo garantidor é dos bancos, mas é algo que é uma conta que a gente está pagando. Sabe quanto que o governo colocou, por exemplo, o seguro rural? O que é o seguro rural? A gente fala em mudanças climáticas, né? R$1 bilhão. Quer dizer, o escândalo do Banco Master, só que o fundo garantidor agora está pagando, é 40 vezes mais do que a gente vai... seguro que é o que o cara vai garantir, mudanças climáticas, seca. Sim, você é um cara que tem uma vasta experiência na política. Como que você vê, como você já trabalhou muito tempo em ministérios, a relação dos governos de esquerda e de direita em relação à eficiência, sem ideologia? Sim. Não, hoje, o segredo disso tudo é que o agronegócio... Ele entendeu muito aquela frase que a gente fala, ela é tão simples e a gente não consegue levá-la para a prática. Mais Brasil e menos Brasília. O Brasil vai mudar quando o brasileiro mudar. Então o agro entendeu isso. Ele falou, não chega, eu não posso depender... Independência. É praticamente independente. Hoje, 75% que as pessoas têm aquela ideia, não, mas o agro ele é assim porque ele é subsidiado. 75% hoje do que financia o agro é privado. Não vem hoje... Empresas independentes. Sim, bancos, tradings, né? E o que é público é principalmente para o pequeno e agricultura familiar. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender isso. A indústria tem que entender isso, o setor de serviços tem que entender isso, né? Vocês estavam a ver aqui a questão, por exemplo, do trabalho, né? A escala 6x1. 6x1. Né? Isso é um desastre para a agricultura. Sabe o que a gente gostaria? Que tal a gente colocar o trabalhador para decidir isso? Eu quero trabalhar 10 horas. Eu quero trabalhar 3. A gente não tem essa liberdade no país. O agro procurou muito isso e o resultado está aí. Né? Mas isso é socialismo, né? Porque o socialismo ele é assim. O Estado vai decidir a escola que você vai estudar. Sim. Ou quantas horas você vai trabalhar. Sim. O que você vai fazer. O curso. A casa que você vai ter. Isso aí. Isso aí. Não tem conversa. Você sabe disso. Você sabe que... Socialista é assim. Você falou do socialismo, me lembrei agora de um grande amigo que eu tive na época do Ministério, que foi o Roberto Campos. Sim. Um cara incrível. E eu estive do lado dele quando ele contou isso, na época, as pessoas também se esquecem que existia ainda a União Soviética, e num jantar com o embaixador da União Soviética, o Roberto Campos, do meu lado ali, aquela conversa toda, e o socialismo lá da União Soviética, era anticristão, perseguia os cristãos, a igreja não se permitia. Aí ele vira para o embaixador e fala assim, embaixador, o senhor sabia que Adão e Eva, eles eram soviéticos? O cara ficou sisudo assim, falou, imagina, da onde você está tirando isso? Nós não temos isso lá na União Soviética. Ele falou, não, embaixador, porque eles não tinham comida, eles não tinham carro, eles não tinham recurso e eles pensavam que estavam no paraíso. E tinha uma cobra que dominava. O socialismo tem essa mensagem, ele cativa. Mas só que não tem nada, falta comida, falta uma série de coisas. Ministro, quando você fala, por exemplo, você citou o exemplo dos automóveis e que o imposto é alto. O que eu vejo acontecendo, e no agro acontece isso? Os empresários, às vezes um setor se junta para pedir benefício fiscal. Ou um financiamento mais baixo, ou uma alíquota diferenciada. Só que quando acontece isso, vai contra toda a política de liberdade econômica e, na prática, quem não é beneficiado está pagando por isso, porque a conta do governo é a mesma e eu tenho que tirar de outros lugares. Como você vê, o agro tem condições de brigar sem financiamento do governo, ou seja, sem esses incentivos? Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, o agro ele já compete com alíquotas zeros, por exemplo, de importação. Aliás, de vez em quando o Lula vai lá e fala, eu reduzi as alíquotas de importação, elas sempre foram zero no agro. Então, se você quiser importar carne, por exemplo, é alíquota zero. Então, agora o pior é que ainda tem uma competição, por exemplo, com a pecuária americana, que ela é altamente subsidiada. Aqui eu sou tributada, diferente deles. Então, o agro ele já está com essa porteira aberta. Nós não temos nenhum medo de competir. Agora, o que acontece nisso? Eu acho que a indústria brasileira, por isso que eu falo, ela vai ter que seguir o rumo, não há, nenhum setor vai se desenvolver com protecionismo, da maneira como está. O Estado tem a sua função, tem. A Embrapa é um resultado, lá atrás, naquela época que a gente foi conquistar o Cerrado. Mas, por exemplo, no caso do agro, sabe qual é o principal problema nosso? A segurança jurídica.
A agricultura brasileira é a única no mundo que tem um MST que invade terras. Você não tem isso nos Estados Unidos, você não tem na agricultura europeia. Isso é o que o governo podia mais ajudar. Não, sim, é garantir o direito de propriedade. É um negócio tão simples, né? Então, agora, nesse ponto, na minha opinião, nós fizemos uma reforma tributária que, ao meu ver, vai ser um desastre e vai piorar mais isso ainda. Quer dizer, vai se pedir mais benefícios, vai se pedir protecionismo. O que a gente tem que fazer é abrir a economia. Eu vou te dar um exemplo. A gente fala muito agora, por exemplo, do acordo Mercosul-União Europeia. Isso. Para o agro não é nada esse acordo. Pra você ter uma ideia, eles estabeleceram uma cota para nós de carne, porque a cota não é uma cota do Brasil, ela é do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Certo. Essa cota é 1% do que a gente produz. O que vai valer isso? Muda? Nada. Agora, sabe que do outro lado, por exemplo, e eu não estou aqui contra, eu sei que o pessoal dos medicamentos vão ficar bravo aqui comigo que eu vou falar agora, mas, por exemplo, a gente tirou fora as compras públicas na área desse acordo. Então você imagine, por exemplo, um posto de saúde e de repente tem uma empresa europeia que, sei lá, produz um esparadrapo mais barato. Ele não vai poder vender mais aqui. Então esse protecionismo que ele estava falando, ele é cruel principalmente com os mais pobres. Porque, poxa, se alguém tem um medicamento, tem algo que é mais barato, por que não pode entrar aqui e vai favorecer aquele lá? Então eu acho que essa abertura da economia, o Brasil precisa de um choque de abertura da sua economia. Mas parece que não vai acontecer, né? Depende do próximo presidente. Eu acho que depende do próximo presidente. Mas não é quem manda, não é o... Quem está mandando é a bancada agora. Não. Foi-se o tempo que o presidente mandava. Não, mas a gente... Os caras mudaram o jogo aí. Não, eu acho assim, muita coisa avançou, porque nós temos presidentes fracos, mas... Você acha que o presidente é fraco? Esse atual? Não. Eu digo assim. No geral. Porque quem está mandando é os presidentes lá, é o Senado que manda, né? Mas o Brasil é um regime presidencialista. Sim, mas de coalizão. Sim, não, mas é porque não sabe, por exemplo, é que você tiver um bom presidente e ele tem um instrumento poderosíssimo, que é a medida provisória. Quer dizer, o presidente pode mandar uma medida provisória. Assim que ele manda, ela fica valendo. Opa! Você está falando desse negócio de coalizão. Você acha que o Brasil, por exemplo, teria condições de aprovar um plano real, discutindo com o Congresso e negociando? O que foi o plano real? Uma medida provisória. Isso, de um presidente. De um presidente. Então, aí você tem que chamar o Congresso e falar assim, eu quero que aprovem essas medidas provisórias. E aí eu acho até que você poderia colocar algumas coisas que seriam... O Milei fez isso na Argentina. Sim, mas olha, não é a época que... Porque, por exemplo, o Bolsonaro, ele achou que ele tinha o povo na mão dele, ele ia fazer... Não, mas não é o povo, é a estratégia política junto ao Congresso. A democracia é isso, você tem que governar junto com o Congresso. O que o Milei fez? Ele mandou aquele ônibus, né, que foi um projeto gigantesco e tinha um monte de coisas que eram assim, até absurdas. Às vezes a imprensa não soube entender isso. Mas o Milei é louco. Aí quando se aprovou o projeto, você falou assim, ele foi derrotado. Não, ele não foi derrotado, ele foi um baita de um estrategista. Vamos supor, a gente quer aprovar algumas coisas aqui que sejam importantes. Tem 20 medidas importantes. Vamos fazer uma estratégia aqui. Eu vou colocar a 21ª e vou colocar assim, privatizar a Petrobras. E mando junto. A hora que chegar no Congresso, o que vai acontecer? Nossa, privatizar a Petrobras. Imagina, todo mundo vai ficar discutindo a Petrobras. Então tá bom, eu vou retirar o projeto da Petrobras, mas nós vamos aprovar os outros. Negocia, né? Negocia. Você está falando é a intenção. Não sei, Cabreira. Eu não sei. A reforma tributária. Então, sabe por que eu estou falando isso? A reforma tributária. Ficou se discutindo quanto tempo aquilo. Tá maluco. Aí, não, vai ser melhor, vai ser tudo mal, vai ser melhor. Agora estão descobrindo que vai ser pior, maior que a gente tomou na tarraqueta com essa reforma. E eu espero que o novo presidente cancele a reforma tributária. Tomara, né? Mas, em 1990, você falar... 1990, se você pensar bem, foi 2 anos depois da queda do Muro de Berlim. Você falar em um plano nacional de desestatização era um negócio meio... E foi feito. Na época lá, o presidente Collor fez esse plano. Você imagina, por exemplo, a gente privatizou a Vale. Imagine se você não tivesse privatizado a Vale, teria sei lá, não é um Petrolão, um Valão, alguma coisa desse nem tipo. Fala. Não, a Vale, Companhia Siderúrgica Nacional, a Cesita, todas essas empresas. Nós tínhamos o IAA na agricultura, o Instituto do Açúcar e Álcool. Sim. Nós tínhamos o IBC, Instituto Brasileiro do Café.
Tudo isso foi... Tudo cabide de emprego, né? Só. Gostoso, né? Tudo bom demais. É gostoso. É lógico. É gostoso trabalhar, que você não faz nada. O que o Cabreira tá Tem só o falando. nome na Na plaquinha. Não é gostoso. O que ele está falando, acho que é mais iniciativa, né? Iniciativa de um Sim. presidente, iniciativa de alguma coisa legal. A gente está num momento aqui político, né? Geopolítico, onde tem o Donald Trump e a China compra muito a soja brasileira. Tem uma negociação agora dos Estados Unidos com a soja que o Sam trouxe pra gente. O Trump, na verdade, depois da ligação que ele fez com Xi Jinping. o Xi Jinping, ele falou, olha, a China falou que vai comprar toda a nossa soja. A China não confirmou, mas a gente tem que lembrar o que muda pra gente? que 85% da soja chinesa vem do Brasil, né? Sim. Pois é. E a China tem algo que... Os Estados Unidos tem algo que a gente não tem. Preço. A soja americana hoje, ela é muito mais cara que a soja brasileira. Vai ter alguma compra americana, como sempre teve, mas eles não vão conseguir competir com o nosso preço. Então, preocupa, claro. E tudo isso, Sammy, só para você ter uma noção. Hoje, o agricultor norte-americano, ele tem 18 acordos comerciais. Praticamente 19. Nós não temos nenhum acordo comercial. O primeiro, se sair, vai ser o do Mercosul, que está essa bagunça toda, que não é um acordo comercial, é um acordo de cotas. Então, é impressionante que o agro chegou onde ele chegou sem nenhum acordo comercial. Mas eu vou te dar um exemplo. Pior do que a soja e que a gente não comenta, sabe o que é? É o caso da laranja. Hoje a laranja brasileira, o suco, a gente paga $415 para conseguir colocar o suco lá dentro. Cara. O México fez um acordo com os Estados Unidos e não paga nada. Então, o que está acontecendo hoje? O México começa a tomar o mercado brasileiro nos Estados Unidos do suco de laranja. Não porque eles são mais eficientes ou eles são mais baratos, mas porque ele tem um acordo comercial. Negócio, Negócio. E o Brasil não faz isso. A gente tinha que estar negociando isso. Então, precisava de um presidente que falasse assim, eu vou bater no peito, preciso defender o agronegócio, eu quero abrir mercado. Abrir mercado não o que está sendo feito, que são acordos sanitários. Eu quero abrir mercado assim, eu não queria que o produto fosse taxado. Aí o céu é o limite ainda pra gente. Aí que nós vamos realmente, né, abastecer o mundo. Mas você vê, a pauta de eleição agora é populista. É esse 6x1, é o bujão de gás, é o bujão de gás, é o 6x1. É isso aí. É pauta Só fica populista, no não poder, é? só pensa Não nisso. é... Nada pra melhoria. Né? Mas, essa é ó, a pauta. Eu tenho assim, a impressão de que esse negócio vai mudar. Porque o próprio brasileiro, ele está cansado disso. Essa conversa, né? Essa conversa, essa lenga-lenga, né? Esse empurra com a barriga. E assim, eu tenho uma visão, eu acho, Emílio, que isso já começou a mudar na última eleição municipal. Por exemplo, pega aqui São Paulo, já que você falou de política, né? Que é o berço do PT. São Paulo tem 645 municípios. Quantos prefeitos o PT fez aqui em São Paulo, vocês sabem? Não. 4. Aí, ó. Não fez nenhum no ABC. Hoje você tem 6 estados no Brasil que não tem nenhum prefeito do PT. Mas São Paulo vota mal. Não. Porra, vou puxar aqui. Tradição. Dá pra subestimar, São Paulo. Mas Pita. Vou puxar aqui o... Não, mas eu tô Puxa dizendo... aqui São Paulo, capital. Vote no Pito. Infelizmente a gente tem muitos erros. Né? Agora, a democracia é isso. Mas é o que eu estou dizendo, eu acho que esse movimento, essa onda de insatisfação, ela já começou lá na base municipal e eu acho que ela vai chegar com muita força agora nessa eleição a nível nacional, inclusive para senadores. Combinar lá em cima. Lá. Ô, Vai Cabreira, lá. Deixa eu só fazer um break pra rede. O papo tá muito bom. Ó, segue lá o X. É @CabreiraAgro. Cabreira Agro. Antônio Cabreira, a gente tá batendo um papo aqui. Estamos falando sobre política, um papo muito bom. E o X dele é muito legal. Fazer o break pra Rede Rádio, a gente volta já para todo o Brasil. Mas continuamos aí nas plataformas. Sim. Quem vai fazer pergunta? Cabreira, você estava falando das escolas, né? A respeito como ensinam o agro. Como que é o plano para você ressignificar o agro para essas pessoas que aprenderam dessa forma, da forma errada? Você acha que, tipo, a internet, eu, por exemplo, estudei em escola pública, uma das lembranças que eu tenho é escrever que o socialismo é certo e o capitalismo é errado. E aí a gente teve a internet que ampliou essa discussão e você tem, né, muitos debates. Você fala, opa, peraí, isso aqui é interessante, né? Aquele outro lado que você não via. Tem alguma forma de
falar a verdade, né? Transmitir a verdade para as crianças, né? Para os adolescentes na sala de aula? Ou existe uma outra forma da gente mostrar o agro de verdade? Bom, uma delas é esse movimento chamado De Olho no Material Escolar e mostrando para os autores dos livros, para que eles digam, esse livro aqui ele não está correto, isso aqui não é... E assim, é uma contra-informação com a verdade, com embasamento técnico, né? Aliás, eu acho que as mídias sociais é uma revolução, porque você não pode mentir mais. Então acabou a mentira, não tem só aquela versão. Opa. Você contesta isso. Você estava falando do X agora. Incrível. As notas de comunidade Fantástico. no X é um negócio... É legal. Isso é ótimo. É revolucionário. O cara corrige o que o cara tá... Desmente na hora, né? Na hora. Então, o cara tá percebendo. Aquele vídeo, o cara falou um negócio, de repente aparece embaixo um vídeo dele falando exatamente o contrário do que ele descreveu. Então, esse é um negócio revolucionário. A internet possibilita isso. Agora, eu tenho uma visão muito grande, porque eu aprendi como agricultor que a maior batalha nossa hoje, ela está acontecendo agora, nesse momento, numa sala de aula, e nós estamos perdendo, porque alguém está falando uma narrativa errada. Na minha opinião, agora, isso é um negócio revolucionário. Eu sempre gosto de dizer assim, talvez o próximo presidente que eu mais gostaria não era de um cara ser um bom gestor. Eu preciso de um presidente. Não, porque o Brasil, infelizmente, essa é a realidade, é uma máquina falida. Gerir uma máquina falida, o que a gente precisaria era de um novo Pedro Álvares Cabral. Alguém que vai descobrir... fácil, então. Não, mas sabe por quê? Saber a nossa riqueza. Sabe por quê? Exatamente, descobrir esse novo Brasil que deu certo e falou, isso aqui que deu errado, nós vamos pagar a conta dele. Vamos pegar um exemplo. Funcionalismo público. Estabilidade no emprego, tudo bem, você vai ter estabilidade, eu vou pagar essa conta, mas daqui para frente, nos novos concursos públicos, não vai ter mais estabilidade, ou uma ou outra lá que tiver. Então, eu acho que é isso. E nesse ponto, por exemplo, eu sou muito defensor daquilo que a gente chama de Vale Educação, os vouchers, né? Nos Estados Unidos hoje você tem mais de 30 estados americanos que trabalham com isso. Suécia também. Suécia também, o Chile tem isso. Mas sabe o que é duro, por exemplo, aqui no Brasil? Sabe qual que é o critério hoje de uma criança pobre se matricular no Brasil, aqui em São Paulo? Não. É o CEP. É a residência dela. Ela é obrigada a se matricular naquela escola que é a mais próxima da sua residência. Lado de casa, né? Quando tem vaga, né? Mas olha, você sabe que o direito de escolha da escola é o direito menos incompreendido no Brasil. E perguntam onde estão as escolas boas. Aí o Vale Educação, o que é? Porque a gente fala assim, não, mas o dinheiro público tem que ir para a escola pública. Não, o dinheiro público do Ministério da Educação, ele deveria ir para o aluno. E aí o pai, o aluno, vai decidir aonde que ele vai matricular o filho. Eu não quero nessa escola, porque essa escola aqui, o diretor é meio disciplinado, a coisa está mudando. Eu vou colocar naquela outra escola. Aí você começa a ter competição entre as escolas, e aí, como a gente fala no interior, né, ou tira o pé do chão, ou vai fechar, porque não vai ter mais orçamento, não vai ter mais o cliente. Porque hoje o que a escola tem? Ela tem um cliente cativo. O aluno ele é obrigado a sentar lá no banco escolar, ouvir aquilo que o professor está falando, escrever na prova aquilo que ele falou, senão ele não passa de ano. Então você vai mudar isso, vai fazer uma revolução, você traz uma competição entre isso. Agora é claro que o pessoal vai gritar, os sindicatos, os professores, não é privatizar, eu estou dando um direito básico para o pai do aluno escolher onde ele quer que o filho estude. Sem doutrinação, que é o que acontece. Ou aqueles que quiserem, coloca ali naquela escola. E tem escolas públicas excepcionais. Sim, exatamente. Mas não é perto da minha casa, então eu quero colocar naquela. Pronto, é isso. Ô Cabreira, um outro fato também que a gente coloca aqui, sempre que a gente ouve, é essa questão que o grande produtor sempre é aquele predador, é o que destrói a floresta, tira os povos originários, né? Não são mais os índios, dos lugares e tudo mais, mas pouco se fala dos pequenos produtores. E toda vez que fala, não, eles estão sendo ajudados e auxiliados por ONGs. E a gente sabe que não é bem assim. Para esses pequenos produtores, qual é a maior dificuldade que eles fazem hoje para poder existir? Na realidade, assim, essa classificação, ela até, eu diria que isso é a luta de classes no campo. Sim. É o médio, o grande e o pequeno. Isso já foi, isso já passou há 30 anos. Qual é a correta classificação hoje? Aqueles que são tecnificados e aqueles que não são tecnificados. Sim. Não adianta, você não vai sobreviver sem a tecnologia, independente do tamanho da área. Você pode ser um grande produtor, se você for um analfabeto tecnológico, você vai ficar fora do mercado. E hoje você tem pequenos altamente tecnificados. Então, por exemplo, eu falo aqui a questão, estou vendo lá uma imagem aqui no Pânico, por exemplo, da soja. A imagem bonita. Qual que é a versão que o brasileiro tem? Mas soja é só grande produtor.
Tem grandes produtores, mas você sabe que fazendas de soja hoje, 73% das fazendas de soja do Brasil hoje são de pequenos produtores. Caramba. Pequenos produtores que estão na soja, que é uma cultura altamente tecnificada, que o Brasil domina. Você imagina, como ele disse aqui, a China compra 80... Já pensou se o Brasil fosse riscado do mapa? Nossa. O que ia acontecer lá com o Xi Jinping na China? Cai o governo. Porque isso é a base da alimentação. Então, o Brasil, ele tem um ativo, ele é um player no cenário geopolítico hoje fundamental. E quando eu falo também da soja, as pessoas... mas para que eu vou plantar soja só para exportação? A exportação, repetindo, ele é um grande complemento para o mercado interno. No caso da soja, você tem aquele volume grande, você esmaga, exporta, mas esse volume grande, quando você esmaga, que possibilita você fazer o quê? O óleo de soja. Sim, tem muita coisa. E o óleo de soja é o quê? O principal óleo de fritura da classe brasileira, do trabalhador brasileiro. Ninguém usa óleo de canola para fazer a fritura. Isso é uma elite. E os caras trabalharam, né? Porra, a gente foi lá, bonito, os gaúchos foram lá para cima. Sim. E, abriram o campo lá com a enxada e com a foice. Na raça. Foi na raça. Abriu na raça lá, aquele Brasil que ninguém queria chegar perto. Só entrou lá o Rondon e o irmão dele lá, vai os irmãos lá. Como é que chama os irmãos? Vilas Boas. Os irmãos Vilas Boas e o Rondon. Ninguém queria chegar ali, ó. Onde esses caras foram lá com uma enxadinha, uma foice, saíram lá do sul, meu. Os caras nada. Imagina, o cara saiu do Rio Grande do Sul, era pequeno. Os caras foram até o Acre, meu. O cara foi lá no Mato Grossão, lá que é um... o Brasil é gigante, né? Emílio, o Brasil é um... Olha só, tem histórias incríveis. Você sabe, por exemplo, que nós temos uma cidade no Brasil aqui que se chama Feliz Natal. O pessoal saiu lá do Rio Grande do Sul, vem vindo, subindo para o Mato Grosso. Aí na véspera do Natal, eles encravaram num atoleiro, que era tudo estrada de terra naquela época, encravaram ali à noite, amanheceu o dia, no dia de Natal, eles olharam para o lado, aquela mata, isso aqui é terra boa, nós vamos ficar aqui mesmo. Ficaram lá e hoje você tem uma cidade no interior do Mato Grosso que se chama Feliz Natal, grande produtora de milho, grande produtora de soja. Histórias como essa, gente que desbravou, que foi. E sabe o que é incrível isso? Que a maioria, a gente estava falando sobre o papel do Estado. Hoje a maioria dessas cidades, elas foram fundadas por agricultores. Exatamente. Você pega Sorriso. Olha só, o município de Sorriso, sabe por que leva esse nome? Porque o seu Francieri, né, está vivo no dia de hoje, porque era tanta dificuldade. Um dia ele vai fazer uma reunião, todo mundo ali não aguentava mais, e mosquito pernilongo, e não tinha o que comer, nada. Ele falou, gente, nós vamos mudar, esse lugar aqui vai se chamar Sorriso, quero todo mundo sorrindo, porque isso aqui é terra boa, aqui não sei o quê. Sorriso hoje, sozinho, planta mais soja do que planta toda a Europa. Um município brasileiro. Impressionante. Aí você fala da Europa, sei o quê, aí você tem um município aqui, só para ter uma ideia do impacto do que é o agronegócio. A gente teve lá. As imagens são da ProSoja, né? Que lindo, cara. Oi? Da fazenda que a gente foi. O Pânico foi. A gente esteve lá. Essas imagens são lá quando a gente esteve lá no... Olha que bonito. ProSoja, muito bonito. Fazenda Aimoré. Fazenda Aimoré. Lá no Mato Grosso. Inclusive sobre essas imagens, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, até eu mandei um vídeo para a produção, não sei se eles vão colocar, tá, Emílio? Porque eu sei que é tudo corrido. Mas você já ouviu essa expressão que fala assim, o agro não para? Você já viu essa expressão, né? Não. Porque agora vai começar o carnaval, aquela coisa toda. Sim. E o então agro... aí alguém vai mostrar uma passista lá na escola de samba. Não, mas a minha passista aqui é uma colhedeira, porque nós estamos em plena colheita agora. Então ninguém pode parar. Então, não tem bloquinho no agro. É o Agrofolia. O que você mandou. Mas tudo bem. Isso é só para mostrar, olha, coisa interessante. Em cima é Illinois, que é o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos. Embaixo é Mato Grosso, o principal estado produtor aqui. Olha a diferença. Lá você não tem nenhuma vegetação, não tem nada, tá vendo? Ali, inclusive, é um rio, não tem margens, vegetação nativa, nada. Olha as reservas naturais, você vê a soja e você vê as nossas matas que nós somos obrigados a conservar. A legislação... Esse daqui, ó. O agro não para, Emílio, você tá vendo ali? Não para aqui no Brasil, porque lá embaixo, aquele é um vídeo da semana passada no Kansas. Todas aquelas fazendas embaixo estão o quê? Debaixo de neve. Só que a nossa neve aqui é outra, tá vendo aquela de cima? É no Brasil. A nossa neve é o algodão. Então aqui as nossas fazendas, elas giram 360
365 dias por ano. Lá ficam 6 meses parados. Então, e essa tecnologia, né, a gente exporta para alguns lugares. Sim, então mas o agro não para aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos ele para e vai parar 6 meses. Porque eles cansam. Então nós somos imbatíveis em relação a isso. Né? A produtividade nossa é uma coisa... número de safra. Exatamente. Então, mas me fala uma coisa, ô Cabreira, só pra gente poder entender, pro cara da cidade poder entender, quando fala da tecnologia do agro, é exatamente o quê? É a semente, é a técnica do cultivo, o que é a tecnologia do agro? São as máquinas, que é? É tudo. Por exemplo, vou te dar uma tecnologia, que é aquelas imagens ali, elas mostraram. O Brasil, o que a gente fazia? Isso todo mundo sabe, você tem o arado, você tem a grade. Então o que o meu avô fazia, o que o meu pai fazia? Eles pegavam um trator, eles removiam o solo. Isso. E depois que eles removiam o solo, eles faziam o plantio. Certo. Né? Então ficava aquela terra vermelha. O que a gente faz hoje? A gente eliminou essa etapa. Então você acaba de fazer uma colheita, por exemplo, de soja, aí naquela palha, em cima da palha, sem você precisar remover, você já vem com uma plantadeira, aí tem uma tecnologia que você desenvolveu uns discos de cortes que cortam aquela palha, ele sulca a palha e joga a semente. Você não precisa mais remover o solo. Aí, ó. Então, Entendi. o que acontece? Eu estava emitindo mais CO2, a gente está falando de sustentabilidade. O que um ambientalista quer hoje? Temos que reduzir as emissões. Então, hoje, ninguém está produzindo 1 tonelada de soja ou 1 tonelada de milho com uma emissão como a gente tem aqui no Brasil. A gente emite menos do que os americanos. A gente emite menos do que o europeu. Então, isso aí é uma tecnologia. Entendi. Isso é uma coisa nova. Uma técnica nova, né? Sim, e outra coisa, a segunda safra. Né? A gente também, uma tecnologia que foi feita por agricultores brasileiros. Peraí, eu tenho chuva, então eu vou tentar fazer uma segunda, porque a gente sempre imaginou que a gente faz uma safra por ano. Tanto é que o agricultor americano, ele cai da cadeira quando você fala que você planta mais de uma safra por ano. Uma tecnologia também tropical, brasileira. A gente fala muito da jabuticaba, que a gente se envergonha, mas essa é uma jabuticaba brasileira que a gente pode bater no peito e seria digno de ter por exemplo, um Nobel da Paz. Porque, você imagina, alguém parou e já pensou um país poder produzir comida, alimentos e mandar todo ano para mais de 200 países e territórios? Impressionante. Tem que ter eficiência, ser altamente competitivo. Né? E aí tem várias coisas que você pode contar. Por exemplo, no Brasil a gente não usa hormônios. Que é um negócio também. Mas eu estou comendo essa... Não, o Brasil não usa hormônio. É terminantemente proibido. Só que o americano usa, o australiano usa. Mesmo assim, eu faço essa competição no mercado internacional com ele e ganho o mercado. Caramba. É a mesma coisa você pegar uma pista de um atletismo, o outro cara está usando anabolizante, bomba, eu não estou usando. Você tomando o suco, eu tô ganhando dele ainda. Quero que os camaradas chamem transgênicos. Não, transgêneros. Não, transgênicos. Transgênicos. Não tomatão bonito. Por aquele tomate. Aquele tomate é só com transgênico. Eu tô falando. Bem não. Forte. Eu plantei eu tô tomate. falando de hormônio na carne, na proteína. Na carne. Na carne, frango no boi. boladão. Então o boi deles lá. Frango parecendo Cariani. É o Cariani. O Cariani. Boi Cariani. Boi Cariani. Não tem bomba nenhuma. Pô, mas que legal. Então você acha que... O que você está vendo do... Tudo bem, o agro, como você falou, vai continuar. Você produz o quê? Eu produzo milho, soja, cana, que é outro negócio que a gente está abrindo, que são os biocombustíveis. Que é um negócio incrível. O Brasil tem hoje o maior programa de biocombustíveis do mundo. Você sabe que dentre as grandes economias, por exemplo, se parar o trânsito de petróleo, a exploração de petróleo, o Brasil é o único país que vai continuar andando. 95% da nossa frota de veículos, ela é flex. Então, a tecnologia flex. Né? Você vê, olha que coisa, o consumidor brasileiro, ele chega no posto de gasolina, ele tem a liberdade, eu vou encher meu tanque 100% de gasolina, eu vou encher 100% de etanol, ou eu vou misturar, põe meio a meio. Né? Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Então essa tecnologia brasileira, que agora a gente começa a exportar, isso está sendo mandado para a Índia agora vai começar a usar a tecnologia brasileira, e você sabe que o carro mais sustentável do mundo é um carro brasileiro. É um carro da Toyota, esse último da Toyota agora. Por quê? Porque a gente fala muito do carro elétrico. Na realidade, o que você precisa fazer? A eletrificação do carro.
Então esse Toyota, ele não é o plug-in, você não precisa carregar. Conforme você for andando, você vai girando a bateria e você vai carregando. E aí você pode carregar abastecer ele com gasolina ou com etanol, o que tiver mais barato. E aí o pulo do gato é que eles estão dizendo que o carro a hidrogênio no Brasil vai ser feito do etanol. Você não vai ter que ter a bateria, que é o grande problema, né, para você colocar no carro, mas você vai usar o álcool e vai quebrar esse álcool no hidrogênio, vai estar no tanque. Só para te dar uma ideia, uns tempos atrás, quando a Tesla, ela fez 11 anos, ela fez uma propaganda danada, olha, com os carros elétricos da Tesla, a gente deixou de emitir 3,7 milhões de toneladas de CO2, um impacto tremendo. Uma única empresa brasileira, em um ano, ela deixou de emitir pela produção do etanol 5,8 milhões de toneladas. Em um ano, uma empresa brasileira reduziu as emissões do que em 11 anos da Tesla. Agora, os brasileiros não sabem disso, ele acha que não, aquilo que é importante, né? É pouco divulgado, né? Sim. É pouco divulgado. O problema do agro também é que o agro, ele não divulga bem. O Cabreira manja muito de Bíblia também, né, Cabreira? Professor, pô. Professor de Bíblia. Você é professor de Bíblia. Mas pô. Um leitor ávido do assunto. Não, ele manja muito. Aliás, você sabe que existe um versículo bíblico que é Mateus 25:35. E esse versículo fala assim: e tive fome e me destes de comer. E tive sede e me destes de beber. É uma palavra de Jesus. Isso é interessante, que é o papel do Brasil hoje no mundo. Um mundo que está com fome e o Brasil está dando de comer. Um mundo que está com sede e o Brasil está fornecendo suco de laranja e tantas outras, café e assim por diante. Então, você vê como a Bíblia também está no nosso dia a dia. A gente não é pobre à toa, né, Cabreira? A gente se esforça muito para não ir para frente. Você acha que o Brasil... É um esforço. Não é à toa. Não está nas estrelas. Talvez está só numa estrela, né, o nosso problema, porque é impressionante, a gente se esforça para errar dessa maneira. E você citou a Argentina, né, o Milei, que tem feito algumas políticas aí, né, de menos Estado e ter mais independência. Tem algumas referências de outros países também, como Israel, que é um lugar super árido, e você pega o governo, tirando a questão de guerra, né, que tem uma questão lá terrível, eles investem e viram meio que sócio dos empresários. Como é que o Brasil poderia usar esses exemplos que são positivos, na sua humilde opinião? Vou te dar, falando desses dois países, duas coisas incríveis. Pelo menos até 2023, o PIB do agro brasileiro foi maior do que o PIB da Argentina. Certo. Que é a segunda maior economia da América do Sul. Olha que coisa incrível você ter esse dado. Impressionante. Agora, eu me lembro quando eu fui visitar Israel, rapidamente contando, e lá tem o Ben Gurion, Davi Ben Gurion, que foi o pai do Estado de Israel. Perfeito. E lá tem um museu, então você vai lá visitar aqui o escritório onde trabalha, o óculos do Ben Gurion, aquelas coisas Yad todas. Vashem. Aí tinha o Yad Vashem, sim, o jardim. Aí tinha uma foto que eu achei interessante, que eu interpretei que ele visitou o Brasil. Então a foto dele aqui e tal, aí embaixo tinha uma frase dele a respeito do Brasil, e quando ele visitou foi a época do Jânio Quadros. Aí estava escrito assim: eu não consigo entender como alguém renuncia em um país que tem tanta água. Olha isso. Você vive num deserto, né? Ele está lá, né? E tanto é que hoje a gente usa uma tecnologia, a melhor tecnologia de irrigação hoje é a Netafim, uma das melhores, que vem de Israel e hoje irriga o agro brasileiro. Aqui tem várias fazendas que utilizam. Os caras pegaram o deserto e plantaram, né? Sim, é um exemplo. Agora, imagine a gente no Nordeste. Pronto, se Israel faz aquilo que faz lá, imagine. A Austrália, né? A Austrália, você sabe que a Austrália, ela tem o mesmo regime de chuvas do que tem no Nordeste. Então, que é viável? Também é viável. Basta a gente querer trazer tecnologias e tudo ficará viável nisso. Muito bom. É Bons isso exemplos. aí. É isso aí. Não, você pega... Não, é que a gente fica jogando meio que para trás, né, o país. A gente trouxe a primeira iniciativa aqui, que o governo ele insiste em falar que o agro é malvadão. E se ajudar, se não atrapalhar, Cabreira, já tá ótimo pra gente. Eu tenho uma teoria. Qual? Opa, lá vem. Vamos lá. A minha teoria é a seguinte. Diga. O que precisa o brasileiro agora é confiança. Sim. Levantar a autoestima. Tá meio bamba. Tá bamba. Eu acho que a gente passou um período muito longo de vai, não vai. Vai o racha. Fez manifestação. Teve lá aquela época lá do Copa, não. Foi pra rua, não foi. Mudou, tal. As pessoas estão um pouco... Desesperançosas? Não sei dizer se é desesperançosa, mas estão meio assim.
sem confiança. Nem na divisão a galera tá acreditando Sem mais. confiança. Esse que é o ponto. E quem é que vai trazer a confiança? Quem? Você fala, agora vai. Você fala, não, agora vamos lá. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Eu lembro bem disso que na eleição passada eu visitava a Argentina, os produtores rurais. E um dia lá, depois de 3 dias de visita, eu ainda liguei para minha esposa, Ângela, lá do hotel, e estava comentando com ela. Eu falei, Ângela, a Argentina não tem mais jeito. Pensa num povo desanimado, o peronismo aqui está tomando conta, que não sei, nem se falava do Milei. E de repente vem o Milei, mudou, e você está vendo o que ele está fazendo lá, chacoalhou a Argentina, está combatendo a pobreza. Então eu acho que alguma coisa vai acontecer nessa eleição, vai surgir algum nome, eu tenho essa esperança. E a gente A eleição é agora. Mas não, mas surge. Mas o Cabreira é positivo. Não, é positivo. eu fui lá. Não, Ele torce. Vai A gente já caiu nessa. A gente já caiu nessa. Eu tô torcendo, eu quero na Copa. Eu aprendi isso com meu avô, como imigrante espanhol. Ele ficava irritado, ele ficava bravo quando o pessoal falava que o Brasil não tem solução. Ele falava, o Brasil não tem problema nenhum, o Brasil é um país abençoado. O problema é o governo, o problema são as... Isso a gente troca, isso a gente arruma. Claro que a gente tem... Mas dá para fazer, eu acredito, porque o país a gente já tem. Olha lá. O Sami Que tá que você acha, Sami? O Sami tá triste. eu já O tô Sami já mais pensa o desanimado. contrário. ó. Eu sei. Já comprou Eu já passagem fui pro Paraguai. enganado muitas vezes. Sabemos. Eu já fui enganado muitas vezes. Não, mas não é relacionamento que a gente tá falando. Você sabe que você puxou o Sami, Emílio? Eu até gostaria de que o Cabreira contasse pra gente que saiu agora também a história do Paraguai em relação a taxações. Que muitas empresas estão indo pra lá para desenvolver, inclusive no setor agrícola, que é muito perto também o Paraguai. O que a gente pode pegar agora? Nosso exemplo vai ter que ser o Paraguai. Eu sei que é triste, Cabreira. Mas o que você está vendo do Paraguai? Tanta empresa está indo para lá, se a gente vai junto ou não. Olha só. Quer queira ou quer não, vai ser Agora, por exemplo... eu acho que a gente tem que olhar para os nossos vizinhos. O que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo no Paraguai. Há 3 dias, por exemplo, eu almocei com o presidente de Guiana, lá junto com o governador de Roraima, o Ali. É uma coisa inacreditável. Eles estão lá, por exemplo, explorando o petróleo, né? E assim, você imagina, você tem uma linha de divisória, a nossa margem equatorial a gente não pode fazer e eles podem explorar. Quer dizer, eles estão gerando riqueza, até o país que mais está crescendo na América do Sul. Por que a gente não pode crescer também? Isso aí. Você usou, por exemplo, o caso do Paraguai. Olha que coisa interessante. A Marina, a nossa ministra do Meio Ambiente, ela colocou a tilápia, que é o frango das águas, ela colocou lá, vocês já sabem disso, como uma espécie invasora. Isso. Semana passada, sabe o que o Paraguai fez? Ele criou uma lei autorizando a criação de tilápia no lago de Itaipu. Então agora o que você vai ter? Você vai ter uma divisão, a tilápia do nosso lado ela vai ser considerada a espécie invasora. E do outro lado vai poder criar a tilápia. Então vamos aprender que paraguaia. Mas é o que eu estou falando. Aliás, mas é quando o governo não atrapalha, ele incentiva. Exatamente. Então você está tendo a tilápia no lago de Itaipu, vai ser isso. De um lado o governo está atrapalhando, te azucrinando, e do outro lado está incentivando. Vão aprender com eles, vão fazer tilápia, os caras pegaram. Diz que o Haddad vai ser ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, o cara que mais levou empresa. Maravilhoso. Ele está liderando. Ele está liderando. Tá em primeiro lá. Não, ele já é o melhor ministro do Paraguai. Eu acho que se ele for candidato a presidente, ele vai ganhar lá. Leva, tranquilo. Levou todas as empresas paraguaias. O cara revolucionou o Paraguai. Cabreira, não tá fácil. Que beleza. Cabreira, quero agradecer muito, pedir para você ser nosso consultor de vez em quando precisar falar de agro, que a gente possa entrar em contato com você, que você é um cara muito positivo, muito bacana as suas ideias e um cara muito gente boa. Obrigado por você ter vindo, viu? Imagina, um prazer estar aí. Obrigado pelo espaço que vocês dão também ao agro. Claro. A gente é fã do agro aí todo o Brasil, principalmente das pessoas que fazem o agro, que é tudo gente boa, né? É trabalhador, é gente boa, gente que tem o boleto, que tem o... Não tem 6 por 1. Tem o pé vermelho. Não tem papo de fim de 6 por 1. Não tem moleza ali, não. Um abraço aí para todo o pessoal aí que está acompanhando o Pânico também. Essa audiência grande hoje aqui. Vou passar aqui para você o X do Cabreira Agro. Você pode seguir o Cabreira aí nas redes sociais. Tem o Insta também, né? Que é @fé.trabalho. fe.trabalho é o Instagram do Antônio Cabreira aí, que você pode seguir aí nas redes sociais. Obrigado. Obrigado mesmo. E bomba no Insta. pessoal. Obrigado. É isso aí.